com muita alegria para nós realmente buscar, clamar o nosso Deus. Nós viemos aqui na casa do Senhor não para assistir, sim para cultuar, né, amados? Nós vamos realmente focar, buscar, estar na presença dele. Porque a gente está aqui, quando nós chegamos, o nosso Deus já está aqui à nossa espera. E ele está sempre presente. Ele diz: onde tem 2 ou 3 falando do meu nome, ali estarei eu. Então o Papai do Céu já está aqui. E nós vamos falar com ele agora para a abertura deste culto. Que todos possam realmente abrir os vossos corações diante da presença do nosso Deus. Amém? Então vamos colocar em posição para falar com o nosso Deus já na abertura, já clamando, buscando mesmo. Esquece, não se importa quem está ao teu lado, mas fala da maneira que o Senhor Jesus tocar em vossos corações mesmo, para sentir a presença dele dentro de nós, para que o Espírito Santo adentre em nós mesmos. Amém? Querido Deus, Pai amado, oh meu Deus, a Ti eu cumprimento, meu Pai, com gratidão, meu Deus. Obrigado, Senhor, por mais esta noite, meu Pai, por esta oportunidade, Senhor, de Senhor nos conduzir à Tua casa, meu Pai. É tão bom, Pai, é tão maravilhoso, é gratificante, Pai, poder estar na Tua casa, junto com o Teu rebanho, Pai, para Te clamar, Pai, para Te buscar de todos os nossos corações. O Senhor diz na Tua palavra: eu amo os que me amam e os que me buscam me acham. Então nós precisamos realmente, meu Pai, Te buscar de coração livre, coração puro, Pai, com coração aquebrantado, meu Deus, cheio de humildade, meu Deus. Como o Senhor também diz na Tua palavra, no Provérbios 22, bem-aventurados, Pai, a humildade é riqueza e honra. Vida, quando se fala vida, a vida eterna, meu Pai, e assim nós Te damos graça, Pai. Derrama a Sua unção, Pai, neste lugar. Unge cada um nesta noite, Pai. Abra os olhos de cada um, abra o meu olho, meu Deus, para que eu venha realmente enxergar, estar na Tua presença, Pai. Tira-nos das trevas, Pai. Tira de nós o maldito sono, Pai. Cai por terra tudo aquilo que desagrada ao Senhor, Pai. Que cada um dos Teus filhos, Pai, que aqui estão na Tua presença, Pai. Nós não viemos aqui, Pai, para assistir, viemos aqui para Te buscar, Pai. Viemos aqui para ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Jesus. Fala com cada um de nós, Pai. Toca nos corações de todos nós, das criancinhas que aqui também estão, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Graças nós Te damos, Pai. Aleluias, Pai. Aleluias. Glória seja o nome do Senhor. Nós Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Abre as nossas Bíblias aí no Provérbios 24. Devido ao nosso tempo ser bem pequeno, nós vamos fazer aqui nosso devocional de abertura só no versículo 10 e 11. Provérbios 24. Glória a Deus, aleluias. Provérbios 24, apenas os versículos 11, 10 e 11, né? Glórias a Deus, aleluias, Pai. Aleluias, aleluias. Acho que meu óculos ficou em casa. Sim. Vou ver se eu consigo ler mesmo sem óculos. Eu fiz uma leitura lá e já estava um pouquinho atrasado. Eu creio que tenha ficado em casa. Mas a gente vai tentar para ler. Espero que os irmãos já vão focando aí nos versículos. Só 10 e 11, irmãos. 10 e 11. Quer que eu leia, irmão? Dá para ler aqui. Qualquer coisa que o personagem tem. Deixa eu só entrar aqui nessa parte aqui, tá vendo? Então diz aqui no versículo 10: se mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se puderes retirar. Amém? É muito importante a gente observar isso aqui. Eu vou comentar, eu passei aqui sobre esse
parte aí. Quando ele diz aqui, se mostrares frouxo no dia da angústia, ou seja, a nossa força será pequena, nós não podemos fraquejar. Se estamos passando por angústia, temos que tornar forte. Ele diz, quando estamos fracos é que tornamos mais fortes, né, amados? Então o povo de Deus tem que ser dessa forma. Se cairmos, temos que nos levantar, nos colocar de pé, firme na rocha e não fraquejar. É o que ele disse. Se mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Jamais. Nós temos que ter forte em todos os obstáculos, todas as dificuldades, em tribulações. Tem hora que vem pesada demais, né? Mas a cruz que o Senhor dá para o seu povo, nós suportamos. O que não podemos suportar é do inimigo, que ele vem para destruir, né? E o 11 diz, livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se puderes. Nós podemos sim, nós precisamos lutar, levar destinados à morte aqueles que estão no não, aqueles que estão nas trevas. Alguns deles estão nas igrejas, mas estão ainda no molde de sono. Precisa ser acordado para a palavra de Deus. Tem muitos, a palavra diz, as igrejas estão cheias e poucos serão escolhidos, poucos ouvirão o chamado do Senhor, porque enquanto a vida há chamados, né, amado? Glórias a Deus por isso, né? Mas multidões e multidões o Senhor está chamando e poucos vão acordar, poucos vão escutar. Mas aqui nós precisamos trabalhar, como nós falamos na reunião dos varões, trabalhar na obra, buscar evangelizar, fazer devocionais nas casas, reunir pessoas para tentar trazer para a casa do Senhor. Para quê? Para ganhar vida para o nosso Deus. Glória a Deus. Deixa eu montar aqui um resumo com os amados. Acho que dá para ler. Aqui diz do primeiro versículo, que quando diz aqui, se mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então isso aí se resume num trecho maior aqui. Mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, significa que a fraqueza demonstrada durante os tempos de dificuldades ou angústia enfraquece a força interior e a sua capacidade de lidar com desafios será pequena. Então, se nós não tiver cuidado, a nossa capacidade interior se torna muito pequena e fraca, né, amados? Eu vou mais devagar para estar dando para ler, graças a Deus. A vida é cheia de momentos de angústia, sem dúvida, né? Sempre tem. E é nessas situações que a verdadeira força de uma pessoa é revelada. Quando nós estamos fracos, não nos tornamos fortes, então é nessa hora. É a verdadeira força de um servo que seja valente, ela se torna revelada. A fraqueza se manifesta em momentos críticos. Verdade, irmão? A fraqueza se manifesta em momentos críticos. Se alguém se entrega ao medo ou à desesperança quando enfrenta dificuldades, isso demonstra que sua força interior é limitada. E nós vamos limitar nossas forças, amados? Jamais, né? Ela tem que se tornar grande, tem que tornar sempre buscando. A força vem da capacidade de lidar com a angústia. Isso tudo vem desses versículos aqui, amados. Traz uma explanação maior. A força vem da capacidade de lidar com a angústia. A verdadeira força não é a ausência de angústia, mas a capacidade de lidar com ela. Nós precisamos ter capacidade de lidar com a angústia. Porque qualquer pessoa que tem uma angústia, alguma coisa, às vezes quer até se suicidar, quer desistir do caminho do Senhor, quer desistir até do trabalho. E não podemos. Não podemos. A verdadeira força não é a ausência, como eu disse, mas a capacidade de lidar com ela da forma resiliente
e confiante. Nós precisamos ter confiança. A fraqueza afeta a força, a falta de coragem e a resistência em momentos difíceis pode levar pessoas a desistir ou não se recuperarem. A pessoa adequadamente, o que enfraquece sua força para o futuro. Muitos desistem da caminhada, do caminho do Senhor, desistem da caminhada profissional, e nós não podemos desistir. É isso que nós temos que buscar, a força em Cristo Jesus. E ainda continuando aqui, lá no 11, quando fala, livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se puderes. Nós podemos cuidar, nós como servos de Deus, servos valentes, tentar livrar muitos desse caminho, dessa morte, dessa escuridão, das trevas. Ou seja, devemos fugir da responsabilidade de ajudar, mesmo que o problema não seja diretamente nosso. Não. Deus sabe que se passa no nosso coração e pagará cada um segundo as suas obras. Segundo as nossas obras. E essas obras, nós trabalhar, nós buscar, nós trazer alguém, nós ajudar alguém a cair, para que ele não vai para a matança. Para que ele não vai para a matança, né, amados? Para encerrar já aqui. Em outras palavras, o versículo nos apela a ser compassivos e agir em defesa dos necessitados, alertando que não podemos ignorar a necessidade de outros, com a desculpa de que não sabemos que o problema não nos diz respeito. Deus, que conhece os nossos corações, avaliará as nossas ações. Deus nos conhece e vai nos avaliar, e as nossas motivações. A mensagem é clara. A sabedoria implica agir com compaixão, ajudar aqueles que estão em sofrimento, mesmo que isso implique esforços e responsabilidade nossa. Amém? Creio que deu para a igreja entender um pouquinho desses dois versículos. E quando eu procurei o óculos, né, eu vou um grau mais forte, porque esse aqui eu trazia que ele é fraquinho, né? Eu levo mais esse aqui para o trabalho e tem um outro que eu trago para a igreja, que ficou lá em cima. Às vezes muitos podem não ter entendido. Graças a Deus. Então a palavra não deixou hoje aqui, nos irmãos já acompanham ele, o capítulo 24, 10 e 11. Passo já para a equipe de louvor, agradeço a oportunidade, agradeço meu Deus. Graças a Jesus por me encaminhar nessa caminhada. Como soldado do Senhor, eu quero estar crescendo a cada dia, Pai. Pela sua misericórdia e graça, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Muito maravilhoso estarmos na presença do Senhor. Irmãos, nós cantamos que Jesus voltará. E a palavra do Senhor afirma: Jesus voltará. O tema central do cristianismo é a volta do Senhor. Jesus voltará. Ele vai voltar, irmãos, como diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, de uma forma inesperada. Repentinamente, como ladrão, Jesus voltará. Ninguém espera quando vai ser roubado, ninguém está esperando por um ladrão. Mas quando nós menos esperamos, isso acontece. Infalivelmente, Jesus voltará. Isso não tem como alterar. Vamos nos preparar para a volta do Senhor. Estou feliz, alegre por estarmos aqui na casa do Senhor, ouvindo essas mensagens tão maravilhosas, e me alegro também pela cirurgia bem sucedida que minha netinha, a Thaís, submeteu, e graças a Deus está aqui. Eu já fiz várias cirurgias e eu nunca fiquei ansioso, mas com a minha neta eu fiquei, não mostrei para ninguém, não comentei com ninguém para não dar essa preocupação, mas fiquei assim muito ansioso mesmo a cirurgia da minha neta, mas graças a Deus foi uma bênção, deu tudo certo, e glórias a Deus por isso. Pastor Joel? Amém. Deus é fiel, aleluia. É maravilhoso, Deus, aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar, vamos. Amém. Senhor Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor para sempre.
meu Pai. Nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, por este momento, Senhor, pelos louvores. E mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Senhor, para transmitir a palavra do Senhor, meu Deus. E eu peço que o Senhor venha mais uma vez usar a minha vida, segundo a vontade do Senhor, e que o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite, que nós possamos, Senhor, abrir os nossos corações, ó Pai. Nós colocamos agora neste momento como dependentes e carentes do Senhor, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós temos muitos motivos para agradecer o Senhor nosso Deus. Deus verdadeiramente tem sido bom para conosco em todos os sentidos de nossas vidas. A minha sobrinha também pediu, o pastor Jacó já agradeceu, para nós agradecermos a Deus, porque foi da vontade do Senhor que tudo corresse bem na cirurgia. Então, glorificado seja o Senhor nosso Deus, porque é assim, irmãos, nós pedimos, mas tudo acontece segundo a vontade de Deus. Nós oramos, mas tudo acontece segundo a vontade dEle, e nós temos que aceitar a vontade do Senhor, e seja o que for a vontade do Senhor, nós temos que agradecer o Senhor nosso Deus. Na verdade, muitos momentos que nós passamos, muitas situações, não é fácil, mas se nós estivermos ligados ao Senhor, na unção do Espírito Santo, nós temos como ser gratos ao Senhor em tudo. E nós realmente somos gratos ao Senhor por estarmos aqui nesta noite. Muito interessante essa última canção, que diz que eu venho me derramar para dizer que sou grato a Ti. E é isso que o Senhor requer de cada um de nós nesta noite. E, irmãos, é exatamente a respeito deste assunto que eu quero estar falando com os irmãos nesta noite, a respeito da gratidão ao Senhor nosso Deus. Era para eu ter pregado domingo passado, mas não deu, e então estou eu aqui hoje para trazer a mesma mensagem que o Senhor tinha colocado no meu coração hoje, e é a mensagem de gratidão ao Senhor nosso Deus. E 1 Tessalonicenses 5,18 diz: olha, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, como eu falei, só no Espírito é que nós temos condições de em tudo ser gratos ao Senhor nosso Deus. Gratos na doença, ou gratos no momento que for curados, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer lugar, nós temos que ser gratos ao Senhor nosso Deus. E eu quero neste momento estar falando de dois tipos de crente: o crente grato, agradecido, e o crente ingrato e ainda por cima murmurador. Esta mensagem eu vou estar falando desses dois tipos de crente, e eu vou estar então começando pelo lado pior, pelo lado mais ruim, que fala do crente ingrato. E o crente ingrato, irmãos, ele tem a memória curta. Ele recebe as bênçãos do Senhor, mas rapidamente ele esquece. É o que diz Salmos 78, verso 11. Recebe as bênçãos do Senhor, mas rapidamente ele esquece. E foi isso que aconteceu lá com o povo de Israel. Os irmãos lembram bem o que diz a palavra do Senhor em Salmos 78 e 11, que diz: esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que eles fizestes. Esta foi a atitude, o coração de Israel, mesmo tendo presenciado as grandes bênçãos que o Senhor tinha
concedido àquele povo. E o povo de Israel, irmãos, eles caminhou pelo deserto durante 40 anos. Durante 40 anos. E ali no deserto, os irmãos sabem bem o que é deserto. Deserto é um lugar de sofrimento, um lugar de luta, de dificuldades. E Israel caminhou por 40 anos pelo deserto. E mesmo no deserto, não faltou nada para Israel. Ali no deserto, eles tinham a comida, eles tinham a água. E acima de tudo, eles tinham a presença de Deus, guiando, guardando e protegendo. Deus se manifestou a eles através de uma coluna. E esta coluna, durante o dia, eles caminhavam debaixo dessa coluna, que era a direção deles, que orientava o caminho para eles. E o deserto, irmãos, é um lugar muito quente durante o dia, e à noite, muito frio. Mas interessante, que aquela coluna ali que estava servindo para guiá-los ali no deserto, ao mesmo tempo também, com certeza, ela servia como uma proteção para livrá-los do calor do sol. À noite, no frio, aquela coluna de fogo também servia para guiá-los, porque era escuro e eles precisavam de algo para alumiar, clarear o caminho deles. Então aquela coluna de fogo servia para estar ali, alumiando e mostrando para eles o caminho. Mas também, como nós que já moramos na roça, nós sabemos que na época de frio a gente faz fogueira para nos aquecer. Então aquela coluna de fogo ali, com certeza também ela aquecia aquele povo do calor. Então, irmãos, nós vemos aqui que mesmo no deserto, Israel não passou necessidade nenhuma. Tanto tinha segurança, como eram protegidos do calor, do frio, e como também não passaram fome e nem sede. Tudo o Senhor estava ali provendo para eles. Olha o que diz Neemias, capítulo 9, verso 28. De tal modo, porém, em tempo de repouso, tornavam a fazer o que era mal diante de ti, e tu os deixavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, e convertendo-se eles, e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, segundo a tua misericórdia, os livrastes muitas vezes. Mas não era bem esta passagem não, Pedro, é o 21. 21. De tal modo que os sustentastes 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui a palavra do Senhor, mostrando exatamente o que aconteceu com aquele povo no deserto, 40 anos no deserto, mas como diz a palavra, nada faltou para eles. E mesmo, irmãos, tendo a presença de Deus, tendo comida, tendo água, eles reclamavam. Impressionante, né? Tendo ali toda a proteção, toda a cobertura de Deus, e eles reclamavam. Olha o que diz Números 11, capítulo 6. Número 11, capítulo 6, versículo 6. Mas agora, olha só, irmãos, o que eles colocam aqui. Mas agora, a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Eu quero ler o versículo 5 que diz: lembrando-nos dos peixes
que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E ainda foram irônicos ainda. Olha, o maná, irmãos, segundo a palavra, era um alimento, ele parecia como uma semente de coentro, e ele tinha um sabor de mel fresco, ou de azeite fresco. Imagina como devia ser gostoso, azeite fresquinho, principalmente o azeite daquela época que não tinha acidez nenhuma. Então era uma coisa assim, muito saborosa e gostosa, mesmo porque Deus tinha preparado para eles. E eles ali murmurando, reclamando, ainda irônicos, tiveram a coragem de dizer: este maná, o que temos para nós é só este maná. Veja, irmãos, o coração de um homem ingrato, o coração de um homem murmurador que não reconhece, não agradece a Deus por nada, que foi exatamente a atitude daquele povo. E infelizmente, irmãos, hoje em dia existem pessoas crentes assim, dessa forma, que está aí vivendo debaixo das bênçãos do Senhor, recebendo as bênçãos do Senhor, mas infelizmente não agradece o Senhor e vive uma vida de murmuração, de reclamação. Números 14, verso 26 e o 34 fala exatamente, irmãos, da consequência que aquele povo recebeu por não serem gratos ao Senhor, e por não serem gratos ainda ao Senhor, foram murmuradores. Gênesis 34, ou melhor, Gênesis 14, verso 26. Não, Números, verso 26. Aqui vai estar falando, irmãos, das consequências que eles receberam pela ingratidão e pela murmuração perante o Senhor. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Então estamos vendo aqui, irmãos, as consequências, o castigo sobre aquele povo. E continuando diz: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, salvo esses dois, que eram gratos, que não murmuravam e que agradeciam ao Senhor. Eles sim, segundo a palavra, eles entrariam na terra prometida. Mas tem mais aqui: mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, metereis nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Os filhos daqueles murmuradores, eles iam tomar conhecimento do que os pais deles perderam. Diz aqui a palavra do Senhor: porém quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Nós vemos aqui os filhos daqueles murmuradores levando sobre eles o castigo, o sofrimento por conta da desobediência, da rebeldia dos pais deles. E seguindo aqui diz: segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando o ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis
o meu afastamento. E o pior de tudo, irmãos, pior de tudo, além de todo o sofrimento, como diz a palavra, eles ainda iam conhecer o afastamento de Deus. Deus daria as costas para eles, irmãos, e não há nada pior quando Deus dá as costas, quando Deus se afasta de nós, como diz o Salmos 51, salmista Davi, ali, Salmos 51, verso 11, ele fala, pedindo ao Senhor que não retirasse dele o seu Espírito Santo, porque ele sabia muito bem o que era não ter a presença do Senhor Deus. Mas aquele povo, infelizmente, por conta da rebeldia, da murmuração, da ingratidão, eles provaram do sentimento de não terem a presença do Senhor nosso Deus. Irmãos, falando ainda das consequências dos castigos, nós lembramos bem aqui daqueles 3 irmãos, Corá, Datã e Abirão. Conhecemos bem a história deles, que eles, além de murmuradores, se revoltaram contra Moisés e Arão, e a consequência contra eles foi grave. A terra abriu e os consumiu. Então nós vemos aqui, irmãos, como é triste a situação daquelas pessoas que não sabem agradecer o Senhor, que são ingratos perante o Senhor nosso Deus. E continua ainda a palavra falando a respeito das pessoas ingratas. Lembramos bem aqui da história daqueles 10 leprosos, que os 10 receberam a cura. E quantos voltaram para agradecer? Apenas um. E o Senhor Jesus Cristo perguntou: não foram 10 os que foram curados? E apenas um sentiu no coração de voltar e agradecer o Senhor. E interessante que diz ainda que ele se prostrou diante do Senhor, louvando e agradecendo o Senhor. E é exatamente isto o que o Senhor requer de cada um de nós, que nós reconhecemos as bênçãos que temos recebido e sejamos gratos a Ele, louvando o seu nome. Que Deus, irmãos, possa nos guardar desse espírito maligno da ingratidão e da murmuração, que entristece muito ao Senhor nosso Deus. Então vamos, irmãos, agora falar de coisa boa que agrada ao Senhor, que é a gratidão. Não tem nada melhor para o Senhor quando Ele observa um servo, uma serva que agradecem pelas bênçãos que recebem. E nós temos muitos motivos, irmãos, para agradecer o Senhor Deus. Quando eu estava meditando a respeito desta palavra, eu estava pensando: meu Deus, eu não era nem para estar aqui neste momento, como nós aqui também não éramos para estar aqui agora neste momento, diante de tantas lutas, tantas situações difíceis que já passamos nesta vida. Quem sabe se não fosse a misericórdia do Senhor, ou quem sabe não, com certeza, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui agora neste momento. E nós estamos aqui tão somente pela bondade, pela misericórdia e pela compaixão do Senhor. Aí onde nós devemos realmente agradecer o Senhor, ser gratos ao Senhor nosso Deus. E seguindo aqui o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que no seu ministério foi momentos assim de muita gratidão ao Senhor Deus, mesmo num momento muito difícil, quando ele estava ali perto da morte, ele agradeceu o Senhor nosso Deus. Aquela passagem lá de 1 Coríntios capítulo 11, muito conhecido, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. O Senhor Jesus Cristo, ele estava ali sentado na mesa com os seus discípulos, e na hora ali de servir o pão aos discípulos, o que ele fez? Diz a palavra aqui, olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite que o Senhor Jesus, Paulo falando, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, o verso seguinte, e tendo dado graças, o partiu
partiu e disse: olha, e tendo dado graças, na noite em que ele foi traído, ele estava sendo traído ali, e ele sabia que ele ia morrer, mas mesmo assim, ele estava sendo grato ao Senhor Deus. Um grande exemplo para nós, que mesmo nos momentos de lutas, de dores, nós também podemos agradecer o Senhor, podemos ser gratos ao Senhor nosso Deus. Ali também naquele momento, quando o Senhor Jesus estava orando, antes dele orar por Lázaro, João capítulo 11, verso 41, quando ele foi orar por Lázaro, antes da oração, ele agradeceu ao Senhor. Diz aqui, olha, tiraram pois a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: graças te dou, ó Pai. Então nós vemos aqui o Senhor, mais um exemplo do Senhor Jesus Cristo também, agradecendo o Senhor nosso Deus. João capítulo 6, verso 11, nós vemos outro grande milagre acontecendo ali. Interessante que ali na multiplicação dos pães, o Senhor Jesus Cristo, antes de entregar os pães, de mandar os discípulos entregar os pães, ele orou ao Senhor, dando graças. Eu estava meditando, irmãos, nessa passagem, que interessante, após o Senhor Jesus orar, agradecendo o Senhor Deus, o milagre aconteceu. Os pães e os peixes se multiplicaram, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo, ali naquele momento, daquele grande milagre interessante, havia aqueles poucos peixes e aqueles poucos pães, e o Senhor Jesus Cristo ali, mostrando o seu poder, a sua autoridade, antes disso ele orou agradecendo o Senhor, e após a oração o milagre aconteceu. Não quero dizer que o Senhor Jesus Cristo, ou que a multiplicação aconteceu porque o Senhor Jesus Cristo deu graça, mas obviamente tudo ali sintonizado, a ação de graça e em seguida o milagre. Então, irmãos, realmente vale a pena nós seguirmos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, sendo gratos ao Senhor nosso Deus. Salmos, ou melhor, antes de Salmos, eu estava lembrando também aqui daquela passagem bastante conhecida da mulher sunamita. É fácil, irmãos, ser grato ao Senhor no momento em que aquela mulher estava? Principalmente as mães sabem disso. Ela tinha perdido seu filho, e ela foi ao encontro ali do profeta, e o profeta mandou o seu servo encontrar com ela, e ele perguntou se estava tudo bem, e ela falou que estava tudo bem, mesmo com o filho morto. Ela falou: estava tudo bem. Veja ali, irmãos, o sentimento daquela mulher de gratidão ao Senhor nosso Deus. Um grande exemplo para nós, em que mesmo nos momentos de dificuldades, nós temos que ser gratos ao Senhor nosso Deus. Temos também um exemplo de Ana. Conhecemos bem a história de Ana, mulher sofrida, passando por aquela situação, mas após ela receber a bênção do Senhor, ela fez um cântico de gratidão ao Senhor nosso Deus. Como também Moisés, após as vitórias que ele recebeu, ele fez cânticos, entoou cânticos de louvor ao Senhor. Também como Davi, após as vitórias, ele entoou cânticos de louvor ao Senhor nosso Deus. E podemos também ver aqui que é muito lindo o cântico de Abacuque. Ainda que falte o pão, ainda que a figueira não floresça, que não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, todavia eu louvarei e eu exaltarei ao Senhor nosso Deus. Lembramos bem também, irmãos, de Paulo e Silas na prisão. Eles estavam ali, mesmo presos ali, com os pés amarrados naquele tronco,
estavam ali louvando e adorando o Senhor nosso Deus. Filipenses, bastante conhecida essa passagem, Filipenses 4, verso 10 e o 13. Eu quero ler porque vale a pena, muito lindo esta passagem. Amém, Senhor. Glória a Deus. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que lindo, irmãos, esse testemunho do apóstolo Paulo, que em todas as situações ele era grato ao Senhor nosso Deus. E interessante que a palavra diz que é inclusive um bom exemplo, testemunho para nós, que em todas as situações, em todas as circunstâncias, ele já tinha experimentado e estava apto para enfrentar todas as circunstâncias adversas que surgiam na vida dele. E ele citou essa passagem, que já tinha experiência em passar fome, sede, necessidade, mas finalmente ele diz: olha, mesmo em todas essas situações, eu posso dizer, posso tudo naquele que me fortalece. Então, irmãos, eu estava meditando aqui nesta palavra a respeito de sermos gratos ao Senhor, dos cânticos que os servos do Senhor entoaram para o Senhor. E fica uma pergunta para nós: nós temos um cântico para o Senhor? Nós temos algo para dizer para o Senhor? Obrigado, Pai, eu te agradeço pelas bênçãos que o Senhor tem me concedido. Irmãos, a todos os instantes, todos os momentos, nós temos motivos para agradecer ao Senhor nosso Deus. A nossa vida deve ser uma constância de gratidão ao Senhor nosso Deus. Quando acordamos, quando chegamos em casa, quando deitamos, quando vamos nos alimentar, em todas as situações, nós devemos ser gratos ao Senhor nosso Deus. E interessante que quando nós caminhamos pelo o caminho da gratidão, a gente se acostuma. Em tudo a gente fica agradecendo o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A minha vida tem sido assim, eu creio que de vocês também. Em tudo eu fico agradecendo o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E a gente passa assim o dia todo agradecendo o Senhor nosso Deus. E sendo assim, nós temos paz diante do Senhor nosso Deus. Porque quando nós somos gratos ao Senhor, nós alegramos o coração do Senhor nosso Deus. Porque não há nada melhor do que quando nós beneficiamos alguém e aquela pessoa chega em nós e fala: oh, muito obrigado, pastor César, muito obrigado, fiquei muito agradecido por aquilo que você me fez. Obviamente o pastor César vai ficar agradecido, oh, que bom que ele reconheceu o bem que eu fiz. Assim mesmo é o Senhor nosso Deus, quando ele ouve o servo ou a serva agradecendo. E a tendência que quanto mais nós agradecemos, mais bênçãos nós recebemos. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos trilhar pelo caminho da gratidão ao Senhor nosso Deus. Amém? Deus abençoe, pastor Jacó. Irmãos, todas as orações de Jesus, elas começavam agradecendo a Deus, todas. Amém. Glória a Deus. Mas uma graças te dou, ó Pai, porque ocultaste as coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Gratidão indispensável à vida do crente. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Sede agradecidos.
Seja agradecidos. Irmãos, é indispensável sermos agradecidos. Eu fico às vezes verificando pessoas que são crentes e se ele estiver em um determinado local, no meio de pessoas que não são crentes, e ele tiver de almoçar ou jantar, ele não vai orar de jeito nenhum, ele vai jogar a fronte dele ali e agradecer ao Senhor. Isso é muito triste, porque nós estamos sendo ingratos com aquele que é o autor da nossa vida. Vamos aprender a sermos gratos ao Senhor.